Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, da mesma forma que nós fizemos na aula síncrona, junto com os alunos que puderem estar presentes, eu fiz uma revisão em dois diagramas que são importantes de nós relembrarmos. O primeiro deles é o diagrama que envolve a inversão de rotação dos motores trifásicos. Então a gente vai fazer uma revisão sobre eles. Na sequência, nós faremos uma revisão sobre a partida indireta, usando a partida estrela-triângulo, que também vocês já viram no semestre passado. E por fim, nós vamos lançar o primeiro desafio. Tá? Então a ideia é que nesse semestre a gente também não trabalhe com prova, da mesma forma com que a gente fez o semestre passado. A gente vai trabalhar com exercícios que vocês vão nos entregar. Para diferenciar entre exercício daquilo que realmente precisa ser entregue, nós vamos usar a nomenclatura de desafio. Então, todo desafio vocês vão nos entregar. Esses desafios serão utilizados para computar as notas. Então, ao longo do semestre, nós aplicarmos 4, 5 desafios. No final do semestre, a gente vai pegar a nota deles, soma, divide pelo número de desafios, aí vocês têm a média de vocês. Tá bom? Da mesma forma, através desses desafios, nós vamos utilizar aí para computar a presença de vocês, tá bom? No semestre passado, às vezes a gente passava um ou outro exercício para computar a presença, mas aí a gente percebe o seguinte: se a gente passar exercício, por mais simples que seja para cômputo de presença, vocês vão ter que nos entregar. E aí começa a acumular, né, o número de atividades para serem entregues, seja simples, seja para avaliação, começa a se tornar muito grande. Então a gente vai usar os exercícios que são utilizados para avaliação para cômputo de presença. Não vamos aplicar essas atividades todas as semanas. Uma semana sim, duas não, três não e assim por diante, tá bom? O que vale a gente lembrar é o seguinte, que embora nós não façamos o cômputo de presença, pelo Moodle nós conseguimos computar se vocês acessaram ou não a videoaula. A gente sabe que tem aluno que de forma presencial na aula síncrona, com vocês a gente geralmente faz aquela aula síncrona no dia de aula, né? Todas as 9 horas da manhã, às quintas-feiras. Então, aquele aluno que participa da aula síncrona naquele momento não precisa depois assistir o vídeo, mas a gente tem aquele controle assim, que é simples mais para que a gente saiba quem são os alunos que realmente estão acompanhando para dar aquela cobrada ou dar aquela chamadinha, né? Bom, então vamos aqui na nossa matéria. Tá? Da mesma forma, então, continuamos utilizando o nosso CAD e Simu. E se der tudo certo, voltando às aulas no próximo bimestre, né, no ano que vem, no dia 4 de janeiro, a gente pode sair para laboratório lá no IFE, para que a gente possa pegar esses diagramas aqui e transformá-los lá no circuito prático mesmo, aquilo que realmente interessa para a área da indústria, né? Que aqui na realidade nós executamos a simulação do diagrama. Agora, a questão é, né, o que o aluno precisa aprender também. Como que eu pego esse diagrama, como vocês estão vendo aqui, e faço a montagem do circuito prático lá, utilizando os contatores, utilizando o motor, utilizando o relé térmico, vendo essa questão da inversão de rotação na prática, acionamento de sinaleiros e assim por diante, vendo os contatos de selo, vendo os intertravamento. Isso é muito interessante, tá? Bom, então, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, revisando a inversão de rotação. Então, no caso aqui, vou iniciar nossa simulação. Nós estamos trabalhando então com o motor trifásico. Ligo aqui o meu disjuntor do circuito de potência. Ligo também o meu disjuntor do circuito de comando. E eu faço o seguinte aqui. Eu tenho o meu botão, meus contatos, o nosso relé térmico, como a gente já viu na aula lá no final do semestre passado. Esse contato ele se abre e fecha de acordo com o que acontece com o relé térmico que está aqui, próximo ao motor. Lembrem sempre que o relé térmico ele não está aqui para proteger a rede, mas ele está aqui para proteger a carga, que no nosso caso aqui é o motor, ok? Temos nossos dois contatores, os contatos aqui de potência deles. Tem o nosso botão aqui de desligar. Tenho uma botoeira que faz o acionamento desse motor aqui no sentido anti-horário. E temos uma outra aqui que faz o acionamento desse motor no sentido horário. Tá ok?
Então, se eu vier aqui, eu quero que esse motor gire no sentido anti-horário, basta eu pressioná-lo, tá? O contador KM1 vai ser acionado. Paralelo com a bobina desse contador, nós temos esse sinaleiro aqui, tá? Que é o HEL1. E nosso motor aqui rotacionando no sentido anti-horário. Nesse exato momento, o contador que está acionado, então, como eu mencionei, é o KM1. E seus contatos aqui no diagrama de potência então estão fechados. Então, o que está alimentando os terminais desse motor é o contador KM1 aqui, tá? Beleza. Aí a pergunta que a gente sempre vai fazer para vocês, e isso tem que estar na ponta da língua aqui quando a gente trata dessa disciplina. O que é esse contato do KM1 aqui? Então vocês têm que lembrar que esse contato aqui, em paralelo com a botoeira, ele faz com que a energia, que a tensão, ela venha para cá. Mesmo com esse contato aqui aberto nesse momento, que aquela botoeira eu pressiono, ele energiza a carga. Mas quando eu tiro o dedo, esse contato se abre, mas o que garante que essa bobina desse contator permaneça se acionado é o contato de selo. Então isso aqui é um contato de selo, que faz com que a energia passe por esse contato e mantenha a bobina do KM1 energizada. Que vale lembrar também aqui que é muito importante o que representa esse contato fechado, normal fechado do KM2, é o intertravamento. E no caso também eu tenho um contato do KM1 aqui desse lado que está acionado, ou seja, quando o meu contator KM1 está acionado, eu preciso assegurar que o KM2 também não fique acionado. Caso contrário, eu vou ter um curto aqui no diagrama de potência. Para isso, então, eu utilizo um contato normal fechado do KM1 em série com a bobina do KM2, de forma com que, quando o KM1 estiver acionado, esse contato vai estar aberto e a minha bobina do KM2 não tem como ser energizada. Tá ok, pessoal? Então, mesmo que eu vier aqui e pressione a botoeira aqui do sentido horário, olha só, a bobina não é energizada, logo a lâmpada não acende, que essa lâmpada está em paralelo com a bobina, e nem o seu contato de selo se fecha, tá ok? Então, para que eu possa fazer o acionamento no sentido horário agora, eu tenho que vir aqui, então, desligar o meu motor. Nesse instante, quando eu corto a passagem de corrente elétrica aqui, a bobina passa a ser desenergizada, logo o meu contato de selo abre, o sinaleiro se apaga e meu motor desliga. Agora sim eu consigo vir aqui e acionar no sentido horário. Então, venho aqui e clico. O que aconteceu? No momento que eu pressionei, a corrente circulou, passou por aqui, energizou KM2. Mesmo eu tirando o meu dedo aqui do minha botoeira, o contato de selo fez com que essa bobina do contador KM2 permanecesse acionada. Tem um sinaleiro em paralelo aqui, que indica o acionamento do KM2. E nesse caso, quem está energizando os terminais do meu motor é o meu KM2 aqui. Tá? O que acontece? Por que rotaciona num sentido quando eu pressiono no horário e rotaciona em outro quando eu pressiono aqui o anti-horário? Porque existe uma inversão entre as fases 2 e fase 3. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho no meu terminal U1 a fase L3, que está aqui. No segundo caso, eu continuo mantendo a mesma fase L3 no meu terminal 1.1. Mas, quando eu tenho no contador KM1, deixa eu desligar aqui que fica interessante, quando eu tenho no meu contador KM1 estacionado, no meu terminal V1, eu tenho a fase L2, certo? E no meu terminal W1, eu tenho minha fase L1, certo? Mas a partir do momento que quem aciona é o KM2, para L3, como vimos, permanece da mesma forma, mas eu inverto, olha só, aqui o meu L2, que estaria ligado no meu V1, ele passa aqui a estar ligado no meu W1. E o mesmo acontece com o meu L1, que estava ligado no W1, ele vai estar ligado agora no V1, ou seja, para fazer a inversão de rotação, o sentido de rotação dos meus motores trifásicos, basta eu inverter duas entre as três fases. Então, ou fase 1 com fase 2, fase
1 com fase 3, ou fase 2 com a fase 3 e assim por diante. Ah, professor, posso inverter as 3 fases? Se você inverter as 3 fases, pode acontecer de esse motor continuar rotacionando no mesmo sentido. Então, 2 fases é necessária. E é isso que esse contador KM2 faz. Quando eu aciono o KM1, é energizado os terminais com as fases de acordo com o que a gente viu aqui. Quando eu energizo o KM2, ele simplesmente faz a inversão entre 2 fases. No caso aqui, L2 e L1. Consequentemente, esse motor ele vai rotacionar no sentido horário, no sentido contrário. A gente pode observar o seguinte: se esses 2 contadores forem acionados ao mesmo tempo, no caso da L3 aqui, nada acontece, porque elas são as mesmas. Agora, se eu acionar ao mesmo tempo o L1 e L2, eles vão entrar em curto-circuito, e aí nós vamos ter problema aí no nossa ligação. Por isso que nós utilizamos então aqui o intertravamento. Em série com a bobina KM1, temos um contato normal fechado de KM2, que faz com que quando a bobina desse contator esteja acionado, o contato se abra e não tenha como passar corrente para fazer o acionamento da outra bobina. E vice-versa. Reparem que aqui, em série com a bobina de KM1, temos um contato de KM2. E em série com a bobina de KM2, temos um contato de KM1. Isso aqui, então, é o nosso intertravamento. E, em paralelo aqui com o botoeira que faz o acionamento do KM2, temos um contato de KM2. Isso é o nosso contato de selo. E em série com nossa botoeira de sentido anti-horário, temos um contato do KM1, que é o intertravamento do nosso KM1 aqui. Tudo bem, pessoal? Isso é bastante simples, bastante fácil de entender, tá ok? Vamos só simplesmente fazer mais um teste aqui. Vamos fazer o acionamento, então, aqui no nosso sentido anti-horário. E para testar, então, o nosso relé térmico, a gente observa aqui a inversão desses contatos. Então, quando eu simulo um problema no relé térmico aqui, faço o acionamento, o contato que faz energiza todas as bobinas dos nossos contatores e as sinaleiras aqui, ele se abre, eliminando a passagem de corrente, ou seja, tudo isso aqui está desenergizado agora, e fecha o contato 97-98, fazendo com que a corrente passe agora por esse sinaleiro HL3 aqui, que no caso é vermelho, indicando um problema de relé térmico, ou seja, um problema aqui de aquecimento, de sobrecarga no motor. No caso é para carga, no nosso caso aqui é o motor. Tá ok, pessoal? Então, a ideia é essa. Visto isso aqui, então, o que vocês têm que prestar atenção? Intertravamentos, contratos de selos e a questão de como foi feito a inversão de rotação aqui, tá bom? Fazendo a inversão entre 2 fases. Lembre, sempre 2 fases para fazer essa inversão de rotação. Visto, então, esse diagrama, revisitando ele, porque nós já vimos no semestre passado, vou fechá-lo, então, aqui para a simulação, fechá-lo. O outro circuito que nós vamos ver aqui é o circuito da partida estrela-triângulo também, pessoal. Nós vimos também isso aqui, vocês fizeram. Esse aqui é um circuito que está sem o relé térmico, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho aqui para facilitar a visualização. Bom, beleza. Vamos lá, então. Aqui, então, relembrando, né? Para que utilizamos a partida indireta? Para redução da corrente de partida dos motores trifásicos nas indústrias. Lembrando que para isso existe um regulamento das concessionárias de energia elétrica, uma vez que essas picos de partida prejudicam a rede como um todo, então existe motores acima de 5 cavalos, se eu não me engano, já são necessários utilizar recursos para reduzir a partida desses motores. E no caso aqui, a partida estrela-triângulo é um desses recursos, né? Mais para frente aí no curso nós iremos ver os demais. Aqui então, nós vamos colocar a simulação aqui, fechamos aqui o nosso fusível, nossos disjuntores aqui também do circuito de potência e circuito de comando. Basta então eu pressionar a botoeira B1, o que vai acontecer nesse instante? O meu contator K1 vai ter o seu contato, sua bobina energizada, esse contato K1 aqui também vai se fechar, por conta que ele é um contato de selo, e ambos, K1 e T1, vão ficar energizados por conta desse contato de selo aqui. A partir do momento que o T1 ele se energiza,
Começa-se então uma contagem de tempo, tá? E vai haver uma inversão entre esses contatos do T1. Aquele que é normalmente aberto, após esse tempo, irá se fechar, e aquele que é normal fechado, após esse tempo, irá se abrir. Em série com esses contatos normal aberto e normal fechado de T1, nós temos aqui as bobinas das nossas contatores K2 e K3, tá? Olha só o que nós temos aqui. Além dessa série, nós temos também um contato normal fechado de K3 em série com a bobina de K2. E em série com K3, nós temos um contato normal fechado de K2. O que são esses dois contatos aqui invertidos? São os intertravamentos. Tudo bem? Então, quando o K2 estiver acionado, o K3 não tem como ser acionado, e vice-versa. Tá? Isso é para garantir que esses dois contatores aqui, esses contatos que estão aqui no diagrama de potência, sejam fechados ao mesmo tempo. Que do contrário, nós teríamos aqui, ó, como podemos ver, um curto entre as três fases. Tá? Seria um problema sério aqui. Tá bom? Então, por isso que nós temos o intertravamento. Alguns alunos podem nos questionar da seguinte forma: mas, professor, após o tempo, não vai abrir esse contato e fechar esse? Então, o próprio relé temporizador não garante que esses contatores não sejam acionados ao mesmo tempo? A questão é, sim, esses contatos são feitos para isso, mas pode ocorrer algum problema e aqui, após o tempo, esses contatos, ao invés de fechar esse e abrir esse, ele fecha esse, mas continua esse fechado. Alguma sujeira que fez grudar os contatos ali do temporizador, algum problema. Então a gente costuma utilizar esses intertravamentos, que é uma segurança extra para garantir que jamais esses dois contatores vão funcionar ao mesmo tempo. Algum de vocês podem também perguntar, mas e o K1? Por que o K1 não tem intertravamento? Porque o K1 ele vai ser acionado a todo tempo, tá ok? Seja numa partida, né, no caso da partida triângulo, e seja na ligação estrela, o contator K1 ele vai estar sempre energizado, sempre em funcionamento. A questão de inversão de estrela para triângulo está relacionado com K2 e K3. Então eles vão se inverter. O K1 ele vai ficar acionado o tempo todo. Vamos simular aqui então. Pressiona então B1, K1 energizou, fechou o contato de selo, energizou T1. Aqui os contatos se invertem, a gente percebe que há uma inversão desses contatos, fazendo com que o motor parta em estrela e após a contagem aqui de tempo, ele seja comutado para triângulo. Tá ok, pessoal? Isso a gente viu bastante vezes no semestre passado. O que vale notar aqui é o seguinte: quando nós fazemos a inversão de estrela para triângulo, nós reduzimos então a corrente de partida, mas nós não fazemos aqui a inversão de rotação em hipótese alguma. O motor ele está girando num sentido de rotação, fazendo o fechamento em estrela. Quando nós mudamos para triângulo, o motor ele continua rotacionando no mesmo sentido de rotação. E é isso que tem que ser feito. Ele não pode inverter o sentido de rotação, porque do contrário, de nada adiantaria uma partida indireta em estrela-triângulo. Tá ok? Bom, e qual que seria o desafio para essa nossa aula? Tá? Vamos fechar aqui e vamos abrir esse novo circuito aqui. Olha só. O desafio, então, pessoal, que nós iremos lançar para vocês é a união do circuito de reversão de rotação com o circuito de partida indireta estrela-triângulo. Ou seja, o usuário, no momento que ele vai acionar o circuito, ele tem a opção de falar: eu quero rotacionar esse motor no sentido anti-horário, ou eu tenho a opção de fazer a rotação desse motor no sentido anti-horário. Anti-horário ou horário, tá ok? Se eu pressiono no sentido horário, esse motor ele não pode, enquanto eu não for lá e desligá-lo totalmente, ele não pode nos permitir o acionamento no sentido inverso. Como a gente viu no primeiro exercício. Uma vez que ele estava rotacionando no sentido anti-horário, para fazer a inversão de rotação, primeiramente eu precisava desligar o meu motor para depois alterar o sentido de rotação. Essa regra vale aqui também. A diferença é, quando eu pressiono no sentido anti-horário, esse motor ele vai partir em estrela e a partir de uma temporização ele vai comutar para triângulo, ok? Agora,
Eu quero fazer a inversão de rotação agora. Aí você vai ter que ir lá desligar o circuito todo, pressionar uma botoeira para o sentido horário. A partir de uma temporização, esse motor então, ele parte em estrela e depois comuta para triângulo. Ou seja, inicialmente eu tenho a opção anti-horário e horário. E dependendo a qual eu escolher, esse motor vai ter que partir de forma indireta, usando estrela triângulo. Tá ok? Eu vou colocar esse circuito aqui. Esse é um exemplo de circuito do CAD-Simu. Só que ele tem algum bug. Vamos simular aqui para a gente ver. Então eu venho aqui, ó, ponho para simular. Tá? Então fechei meu disjuntor aqui. Eu vou pressionar o S0, por exemplo. Ó. Tá vendo que ele dá uma demoradinha. Ó. Ele aciona os relés aqui, ó, os meus contatores, mas aqui no meu motor ele não está simbolizando. Isso aqui é algum bug aqui no nosso circuito, algum fio que não está encaixado direito. Tá ok, pessoal? A ideia é vocês fazerem o quê? Montar esse circuito no CAD-Simu. Tá? Vocês precisam só lembrar aqui, ajeitar o que precisa ser ajeitado para funcionar de forma correta. Então, lembrando, né? De preferência, coloque aqui o nome dos botões. Aqui está S0, tá? E S1. Não, esse S1 aqui não é, né? Ele está meio esquisito esse circuito aqui, né? Se eu colocar, ele não tem outro botão aqui, ó. Ah, não, ele tem sim, ó. Olha só, então S0, se você de preferência, utilizem anti para a botoeira de anti-horário e OR para a botoeira de horário. Fica mais fácil da gente na hora que for fazer a correção também aqui para entender o que vocês fizeram. Tá bom, pessoal? Eu vou disponibilizar lá no Moodle, então, esse circuito aqui, que é uma base bem quase praticamente pronta. Observem aqui da parte de potência. Aqui a parte de potência é o principal. Aqui já está mostrando como que é feita a inversão de rotação e a parte de estrela triângulo. Então, o K1, o K3 e o K4, eles são os responsáveis pela partida estrela triângulo. E o que faz a inversão de rotação? Se vocês repararem bem aqui, é o meu K2. Ó. O K2 ele inverte com o K1. Tá bom? Ó, K1 e K2 são os dois responsáveis pela inversão de rotação. Quando eu quero partir num sentido, vai funcionar K1, K3, K4. Quando eu quiser funcionar em outro sentido de rotação, vai funcionar K2, K3 e K4. Tá ok, pessoal? Então, eis aqui o desafio. Como vocês vão fazer a entrega? A entrega será feita, então, pelo Moodle. O arquivo do CAD-Simu, o arquivo de simulação. Façam a simulação, testem para ver se está funcionando, salvem o arquivo e submeta via Moodle. Tá joia, pessoal? Então, uma boa atividade a todos e qualquer dúvida também, nós estamos aqui disponível. Mande-nos e-mail, procure-nos nos horários de atendimento ou mesmo no final das aulas síncronas aí, tá ok? Um grande abraço a todos e boa atividade. Tchau, tchau.